Olá, tudo bem, jovens? Tudo bem, juvenis? Tudo bem, adolescentes? Um prazer estar com vocês para mais uma lição, a nossa segunda lição, que tem como tema Quem é Deus? Quem é Deus? É uma pergunta que não é fácil ter uma resposta, mas Deus, Ele mesmo, Ele vai se definir, ou nós teremos, ao longo da palavra, algumas definições sobre o Senhor nosso Deus, que vai tornar com que ele seja mais fácil de ser conhecido de todos nós. E eu espero que você que está comigo nesta lição seja abençoado, alcançados por esta palavra, e que você tenha o prazer, tá? De estar servindo a Deus, de estar na casa do Senhor. Eu sei que existem muitas interrogações, muitas indagações, mas que essa indagação, quem é Deus, você tem a resposta no decorrer desta lição. Qual é, então, o objetivo desta lição? É conhecer a Deus revelado nas Escrituras, saber o que é ateísmo e panteísmo, compreender o caráter de Deus revelado em seus nomes. Vai ser muito bom. Oséias capítulo 6, versículo 3, inclusive, foi o versículo da primeira mensagem que eu preguei na minha igreja sede. Isso foi... olha, eu acho que você nem era nascido, é verdade. Em 1994. Em 1994, olha quanto tempo tem isso. Eu preguei, a minha primeira mensagem que eu preguei foi com base nesse texto, né, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos. Você que serve a Deus, você que tem uma família que serve a Deus, não esqueça de estar na presença do Senhor. Tenha um prazer, tá? De estar na presença do Senhor, de estar louvando ao Senhor, de estar buscando ao Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 44, versículos 6 a 8, e depois Isaías 43, versículos 10 a 13. Eu vou ler alguns versículos que diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Versículo 12 do capítulo 43. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, Deus. Ainda que antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Deus, ele traz uma mensagem muito forte ao seu povo, o povo de Israel. Só que o povo de Israel hoje, embora seja o povo da promessa de Deus, as promessas bíblicas, para a atualidade, repousam sobre a vida da igreja. Então eu e você como igreja, você adolescente, você jovem, você juvenil, você que busca em Deus, então você com certeza vai ser alcançado por esta presença, pela palavra do Senhor. A nossa introdução vai dizer assim: em meio a uma variedade de deuses criados e adorados pelo ser humano, tivemos a oportunidade e o privilégio de sermos encontrados pelo Deus verdadeiro, o qual se auto-revelou a nós por amor e nos vocacionou para torná-lo conhecido neste mundo. Não tem como conhecer a Deus e não amá-lo com intensidade. Quem conhece e ama o Pai Celeste não tem medo ou vergonha de professar sua fé. Olha, se você tem vergonha de falar que é servo de Deus na escola, na universidade, na faculdade, é porque de fato você ainda não ama a Deus. As pessoas vão te ridicularizar de repente, vão, mas depois elas vão ver que você tem algo diferente. Você vai ser o referencial na sua sala, na sua turma, porque quando eles precisarem de algo, eles vão dizer para você: olha, me ajude aí, peça lá na tua igreja, para orar por mim, para orar para o papai, minha mamãe. Então você pode fazer a diferença. Então, aproveite, né, para fazer a diferença nesses dias em que nós estamos vivendo. Quem conhece a Deus
quem conhece o Deus da Bíblia jamais aceitará um substituto, uma vez que ninguém é como o nosso Deus. Somente Ele tem um caráter no qual podemos confiar. Deus é real e o ama. E o ama. Conheça mais um pouco a respeito do Pai estudando com dedicação a lição de hoje. Vai ser uma lição muito forte. O interessante que eu lembrei-me aqui, passo para vocês, o seguinte. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Então, o Pai, ele não podia, ele não se auto-revela às pessoas, mas ele se revelou por meio do seu Filho. Jesus vai dizer, eu e papai, nós somos um. Então, quem via Jesus, via o Pai. Porque Jesus estava realizando as obras que o Pai havia determinado. Então, é possível conhecer ao Pai por meio das obras que Jesus realizou. A nossa lição tem 4 pontos que nós estaremos estudando, que são, primeiro, revelado para ser conhecido. Segundo, conhecendo o caráter de Deus. Terceiro, como as pessoas veem Deus. E terminando, eu sei em quem tenho crido. Vamos então para o nosso primeiro ponto. Revelado para ser conhecido. Em sua incansável busca por Deus, o ser humano tem fabricado inúmeros deuses à sua própria imagem e semelhança. O ser humano já nasce com o anseio de conhecer e se relacionar com o único Deus verdadeiro. Entretanto, segundo a Bíblia, foi Deus quem nos buscou primeiro e se revelou a nós. Está lá em Lucas 19:10. Olha só, vamos entender o seguinte. Quando nós nascemos com uma necessidade de adorar ao Deus verdadeiro. Mas a questão do pecado, o pecado que causou tanto males e causa males até hoje à humanidade, ele causou essa separação terrível. Por isso que o homem que tenta buscar a Deus e não encontra, ele vai se autossatisfazer com outros pensamentos. Satisfazer com deuses criados por suas próprias mãos. Lembremos bem que o nosso Deus verdadeiro, como diz o salmista no Salmo 115, que não a nós, Senhor, mas ao seu nome da glória. Ele vai falar sobre diversas coisas ali naquele salmo. Então é importante nós entendermos que o nosso Deus ele não é criado. O nosso Deus ele não é levado, é Ele que cria. É Ele que leva, é Ele que fala, é Ele que atua, é Ele que abençoa, é Ele que estende as mãos. Foi Ele que me deu a vida e foi Ele que te deu a vida. E não um Deus como os deuses que tem por aí. Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e boca tem, mas não falam, e as suas mãos estão presas, estão amarradas, por não poder resolver nada. Então, queridos, vamos entender isso, tá? O nosso Deus, ele não é criado pelos homens e nem é fruto também de nossas imaginações. Os escritores bíblicos tinham a preocupação em provar, não tinham a preocupação em provar a existência de Deus. Ou seja, eles escreviam sobre Deus porque eles já conheciam a Deus. Eles não tinham nenhum interesse de provar quem é Deus. Então nós vamos nos deparar com pessoas que de repente vai querer provar, vai querer que você prove quem é Deus. Faça o contrário, faça o contrário. Quando alguém quiser que você prove quem é Deus, fala para ela o seguinte, deixa a moto passar. Fale para ela o seguinte, não sou eu que vou te provar que quem é Deus ou que Deus existe. Eu quero que você me prove que Deus não existe. Em algum momento, ele vai ver que tudo que está aí não foi fruto de uma explosão, não, alguém criou. Alguém criou. E esse alguém nós sabemos que foi Deus. E os escritores da Bíblia, então, eles não tinham nenhum interesse de provar quem era Deus, porque eles já tinham conhecimento de Deus. O Deus revelado nas Escrituras não é um produto da criatividade humana, antes é o Criador de todas as coisas, conforme Gênesis 1, né? Longe de ser uma mera energia, força, influência ou substância existente, o Deus verdadeiro é o Deus pessoal.
Deus é o Deus pessoal, é o Deus que fala, sente e age. Alguém vai dizer também sobre o Espírito Santo que ele é uma força ativa. Não, o Espírito Santo é Deus absoluto. O Espírito Santo é Deus na sua totalidade. Jesus também, quando veio, não veio como sendo um grande profeta. Não, ele veio como filho de Deus. No que se refere à transcendência, podemos afirmar que ele existe acima e além da criação, não podendo ser confundido nem limitado. O Deus Criador se relaciona com o mundo criado, intervindo na história da humanidade, expressando assim sua imanência através dessa característica. Deus se faz mais perto de nós do que qualquer outro ser. Deus está mais próximo de você do que o seu melhor amigo, do que o seu pai, do que a sua mãe. Deus conhece você mais do que qualquer pessoa. Ele é um Deus pessoal. E a sua grandeza está acima de todas as coisas. O seu poder está acima de todas as coisas. Vamos conhecer ao Senhor. Só que para conhecer ao Senhor, eu preciso, quando aproximo da Bíblia, para ler a Bíblia, acreditar que Ele existe. Só isso. Ele não quer mais nada. Ele só quer que eu acredite que Ele existe. E se eu acredito que Ele existe, eu vou acreditar na revelação da sua palavra. Conhecendo o caráter de Deus. Na cultura judaica, diferente da nossa, o ato de dar nome era muito valorizado, pois o nome não era apenas uma mera identificação de uma pessoa, mas uma declaração de quem ela era. O nome era muito importante. Quando alguém recebia um nome, aquele nome, além de ser a identidade daquela pessoa, ela ia demonstrar o caráter daquela pessoa. Nós vamos ver, por exemplo, Jacó, enganador, suplantador. Precisou ter o seu nome mudado para que a bênção alcançasse a sua vida. E nós vamos ver então aqui, conhecendo a Deus pelos seus nomes, pelos nomes que está descrito na palavra do Senhor. Aí a gente consegue ter um pouquinho mais de intimidade quando nós falamos esses nomes. E com certeza você já cantou também algumas canções com esses nomes que nós vamos dizer aqui. Você já ouviu alguém falar, de repente ficou em dúvida, mas depois você pode buscar com mais profundidade, tá bom? Sobre esses nomes do nosso Deus, né? Deus é conhecido na Bíblia como Elohim. Elohim quer dizer o Deus Criador, né? Elohim. E a ideia de Elohim aqui é que é um Deus composto, né? É um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, né? Aí Deus Criador, Jeová. Jeová a gente fala muito. Jeová quer dizer Senhor. Jeová Rafá, o Senhor cura ou o Senhor sara. Jeová Rafá. O Senhor é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor tem sido a sua bandeira? Levante essa bandeira na sua casa. Levante lá, para que a sua casa seja abençoada. Essa bandeira é Jeová Nissi. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Nesses dias difíceis, o Senhor tem sido o nosso provedor. Jeová Magadesh, o Senhor que santifica. Jeová Shalom, esse você conhece, o Senhor é nossa paz. Jeová Elohim, Senhor Deus. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, não é? Salmos 23, 1. Jeová de Sidiqueno, o Senhor é nossa justiça. E é uma justiça que não falha. Jeová Samá, o Senhor está ali. El Elion, Deus é altíssimo. El Shaddai, nome de conjunto. Deus Todo-Poderoso. Adonai, Senhor. Tá vendo? Por esses nomes, é mais fácil nós conhecermos a Deus. Você estudando, você pode ir lá ver as referências, que você vai ver como é importante conhecermos o Senhor pelos seus nomes. Jeová Jirê, Jeová Rafá, né? E
tantos nomes de Deus que ele vai se revelar a mim e a você de uma forma muito especial. Como as pessoas veem Deus? É crescente a quantidade de pessoas que se julgam inteligentes ao ponto de negar a existência de Deus. São inteligentes, mas negam a existência de Deus. Então, elas são inteligentes, só não têm sabedoria do alto. São inteligentes, porém não sábias. Porque se fossem sábias, iriam atribuir a Deus todas as coisas, tá? Mas como não, então negarão a Deus. Desse grupo de pessoas, nós temos os ateus, o ateísmo, né, e o panteísmo. O que o ateísmo ensina? Os ateus conseguem ver tudo, menos a Deus. Para eles, a existência do Senhor é uma grande mentira, criada como uma muleta pelos ignorantes, a fim de projetarem no sagrado seus desejos, sonhos, medos e frustrações. Chegaram até a declarar a morte de Deus, mas o salmista chama esses assim, que assim pensam, de loucos. Mas o universo exige a ideia de um Criador, uma mente inteligente capaz de ordenar e sustentar todas as coisas. Temos que concordar com os teólogos Norman Geisler e Frank Turek, que afirmam: não tenho fé suficiente para ser ateu. Ou seja, não dá para acreditar no que eles desacreditam. Então é melhor nós ficarmos. Eu sei que você está estudando, e você estudando, você vai se deparar com questões na escola, com questões de filósofos, de pensadores, quando você estiver estudando aí, né? Com certeza, filosofia, sociologia e tantas matérias desse nível que vão tentar excluir o Senhor. Mas, para você tirar 10, faça o que está escrito na prova, mas mantenha a tua fé, acreditando que Deus existe, que Deus ele é poderoso. E o meu Deus e o teu Deus não está morto. Ele está vivo e domina sobre todas as coisas. E tem também, se tem os ateístas que acreditam que Deus não existe a ponto de dizer que ele morreu, tem também os panteístas que oferecem uma visão distorcida tanto de Deus quanto da criação. Aqui o poema se confunde com o poeta e a arte com o artista, a música com o músico e a criação com o criador. Ou seja, Deus e a criação tornam-se a mesma coisa. Isso não dá para acreditar. Mas é comum a gente se deparar com pessoas que falam: olha, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus em tudo. É verdade, em parte, mas profundamente não. Deus não é árvore. E Deus também não sou eu e nem você. Nós somos criaturas formados por Ele. A natureza é criada por Ele. Mas Deus não é uma árvore. Deus não é um animal. Deus não é um inseto. Deus não é o céu, como não é a terra e nem o mar. Mas tudo isso que vemos são obras das mãos de Deus. Então, se você gosta de uma canção, a canção é uma coisa, o compositor é outra coisa. Não dá para confundir, não dá para dizer que a música é o cantor e o cantor é a música. Não tem como, não tem como. Por mais que você goste de uma determinada roupa, mas chega um momento que ela vai ficar velha e você não vai vestir mais. Ela cabe bem em você, mas tem hora que você fala: não quero mais, eu quero uma outra roupa. Alguém vai dizer: mas poxa, aquela roupa é a sua cara. É verdade, mas daqui a pouco vai deixar de ser. Em relação à natureza, Deus criou tudo, mas não dá para afirmar que tudo é Deus. Dá para afirmar, sim, que Deus sustenta todas as coisas. Mas Deus está, como diz a Bíblia, com a água na palma da sua mão. A água está na palma da sua mão, mas Ele é Deus absoluto. O oceano, na sua, vamos dizer assim, na sua forma, ele não vai atravessar a areia, porque Deus colocou limite. Ali está as mãos de Deus. Não deixa ultrapassar. A onda vem brava, e quando chega ali, ela vai arrebentar e vai acalmar. Deus colocou limite. Mas o mar é Deus? Não. Ele obedece à voz de Deus. Como o mar da Galileia obedeceu à voz de Jesus. Como o vento obedeceu.
como a natureza obedeceu, como a árvore secou com a voz de Jesus, como o peixe já estava ali preparado para ser pescado e ser desentalado e ser jogado ao mar. É isso. Mas não dá para dizer que Deus é a natureza. Não, Deus não é a natureza. Deus está acima da natureza. Aí então, no 4 vai dizer, eu sei quem tenho crido. Você sabe quem você tem crido? Adolescente que está comigo, juvenil que está comigo, jovem que está comigo. Você sabe em quem você tem crido? Diz assim, a fé em Deus não é resultado de crenças mentirosas, supersticiosas e sem sentido, desprovida de racionalidade e altamente emocional. Muito pelo contrário, como escreveu o pastor John Stott, a fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta ao fato de que Deus é digno de todo crédito. Os apóstolos Pedro e João vai dizer assim, após serem perseguidos, terem apanhados, mas diante do sinédrio, após ter curado aquele moço, depois você lê lá com calma, quando eles curam aquele moço na porta do templo chamado Formosa, eles vão aparecer, eles vão ser apresentados, né? E vão ter que comparecer e aparecer diante do sinédrio, e lá eles vão apanhar e vão obrigá-los a dizer assim, olha, não falem mais nesse nome. Mas eles vão dizer para eles o seguinte, olha, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Não dá para deixar de falar do Senhor. Porque a mensagem do Senhor ela é perfeita, ela é eterna. A mensagem do Senhor vai além das nossas expectativas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Você ama o Senhor? Você conhece o Senhor? Você sabe quem é Deus? Então, se você já sabe, testemunhe a presença do Senhor, nosso Deus, na sua vida. Concluindo, diz assim, que o sábio conselho de profeta Oséias seja seguido por você. Qual foi o conselho dele? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Siga esse conselho. Você está em formação acadêmica, você está tendo a sua formação diante das culturas que você vive. Cada lugar tem uma cultura diferente, tem um povo diferente. Mas que você não negue a existência de Deus aonde você está. Mas que essa maravilhosa presença te acompanhe em todos os momentos da sua vida. Já se inscreveu no meu canal, no nosso canal? Já? Não? Vem comigo, se inscreva, chame mais alguém, compartilhe nos seus grupos de amizade da igreja, compartilhe essa lição lá, vai ser uma bênção. E eu espero você na lição 3, que vai dizer assim, por que Deus nos criou? Olha que lição linda. Vai ser a lição 3, por que Deus nos criou? Com certeza Ele nos criou com uma finalidade. Ele criou você com uma finalidade. E você vai adorá-lo nessa finalidade, tá bom? Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você em mais uma aula. Compartilhe esse conteúdo com mais alguém em nome de Jesus. Amém. Lembrando que eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, meu primeiro seminário. Deus abençoe. Amém.